Olá, bem-vindos ao Wild and Free, o vosso podcast de viagens. E hoje estamos onde? Estamos na FIL. Viemos ver a BTL. Venham comigo. Estamos aqui no Alentejo, na zona náutica do Alentejo, não é? Viemos aqui bater à porta certa, à porta não é? certa para quem procura lazer relacionado sempre com a parte aquática do nosso país, nomeadamente na região Alentejo, onde estão aqui representadas oito estações náuticas, umas na parte interior do país, com as albufeiras, com os rios, outras já com a praia, na parte litoral, e basicamente aqui as estações náuticas do Alentejo pretendem promover em conjunto todas as atividades relacionadas com essa atividade. Exatamente, com a parte náutica. O que é que as pessoas podem encontrar aqui? Aqui podem encontrar informação de tudo, em primeiro lugar das 8 estações que compõem, e várias informações, nomeadamente as atividades aquáticas que se realizam em cada uma delas, sempre, ou pelo menos tenta-se, ou vai-se tentar que seja cada uma um pouco mais especializada numa coisa, numa área do que noutra, mas existe sempre surf, motas de água, regatas, pádel, surf. É que as pessoas não pensam só pelo Alentejo. Quando se fala em Alentejo não lhes vem logo à cabeça surf, mas pode ser no Alentejo. Pode sim, nas praias do Alentejo. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. Uma das praias do Alentejo, qual é? Por exemplo, eu tenho de ver a Vila Nova em Mil Fontes. Não há 1000 pontos, mas obviamente que temos várias. Já agora vou falar da minha, que é a Ponte Sor Montargil, com a Albufeira de Montargil, e também o Rio Sor, onde também existe campeonatos de pesca desportiva, tanto a nível nacional como a nível internacional. A Viz, por exemplo, que também é um concelho vizinho. Também tem lá a barragem do Maranhão. Tem a barragem do Maranhão, que está um pouco já mais especializada até com a prática da vela. Ajuda-me, porque eu tenho aqui o meu colega e também precisa de me ajudar, mas obviamente existe o Alandroal. Exatamente, cada um acaba por ter aqui uma informação mais específica de cada sítio, mas obviamente que aqui este balcão em especial é obviamente o conjunto. Aqui à náutica, porque normalmente no Alentejo é verdade, mas podem ver, muito à náutica, não associa, mas temos há uma série de atividades náuticas. Exatamente. O objetivo, barragem e praia. E praia, exatamente. Há várias praias fluviais, por exemplo, aqui no Alandroal, a praia fluvial das Azenhas del Rei. Por exemplo, uma pessoa pode chegar a uma dessas barragens e tem que ir stand-up paddle, ou canoagem, passeios de barco. Cada estação náutica tem sempre, obviamente, parceiros, empresas locais, restaurantes, alojamentos, e que cada um deles também, obviamente, oferece serviços especializados nas várias áreas. Eu tenho uma dúvida que é, o Alqueva, há lá uns barcos que nós podemos não é, andar de barco no Alqueva, aqueles barcos que se dá para dormir. A minha dúvida é, eu, não tendo carta de marinheiro, posso alugar esse barco e conduzir esse barco ou não? É uma boa questão que eu não lhe sei responder. Pronto. Opa! Sabes? Para ficar registado Não, é melhor não. Eu não sei mesmo responder essa questão, lamento. Tinha mesmo essa dúvida. Eu acredito que sim, mas... Em princípio não, temos que ter a carta de marinheiro. Provavelmente sim. Okay. Eu confesso que não sei, essa questão realmente não é muito mas também específica. Dá para alugar um barco e dormir nesses barcos. Provavelmente sim. Eu confesso que não sei. Até porque o Alqueva é gigante. É uma secção à parte. É quase ela própria uma secção à parte, exatamente, porque existem 3 estações náuticas, pelo menos, dos 3 concelhos, Moura, Monsaraz e Alandroal. É isso? É exatamente Alandroal. Portanto, essas 3 estações aproveitam exatamente o mesmo recurso e, obviamente, cada um deles também tem a sua especificação, não é?
e uma área mais específica, e essa questão realmente, se calhar todos eles oferecem. Olha, muito obrigado. Nada, é uma questão de ir e visitar e ver as redes sociais, que existe certamente muito mais informação que podem retirar e para que possam visitar. Ok, muito obrigado, então vá, boa Obrigado feira. também, obrigado. Um dos stands que está aqui são viagens virtuais. Eu acho isto sempre assim um bocadinho muito estranho, mas vamos aqui perguntar mais acerca destas viagens virtuais. Há uma viagem aqui virtual, não é? As pessoas colocam-se ali, sentam-se ali, colocam os óculos e vão viajar para onde? Então, nós aqui, Évora, Capital Europeia da Cultura, estamos a promover uma viagem ao nosso montado alentejano, à nossa querida planície, para tentar explicar, no fundo, o que é o nosso vagar, que é o mote da nossa candidatura como Capital Europeia da Cultura, que ganhamos. Com os óculos 360 conseguimos ver o nosso vagar, o nosso montado, as ovelhinhas, e ao mesmo tempo com os fones está uma locução de Afonso Pimentel com o nosso manifesto do vagar. Este manifesto foi feito para tentarmos instituir o Dia Nacional do Vagar, dia 6 de Fevereiro. Estamos a tentar ir com esta petição à Assembleia da República e tornar possível que o dia 6 de Fevereiro seja conhecido como o Dia Nacional do Vagar em todo Portugal. Isto é um bocadinho esquisito, não é? A pessoa chega ali, coloca os óculos e inicia a viagem. No meio desta confusão, o objetivo é relaxar um pouco, acalmar e ter vagar. Em termos de tecnologia está muito à frente, não é? Bom, olha, muito obrigado. Obrigada. Olha, agora vou experimentar aqui a viagem. Vamos lá. Vou até ao Alentejo. Também não me importava de ir até às Maldivas. Não? Esse é o próximo passo. É o próximo passo, é. Ali o tempo é mais devagar, mais lento, muito lento. Olha, o que é que achaste aqui desta experiência? Olha, espetacular. Estamos no meio do caos e de repente somos absorvidos por uma calma. Espetacular. Não achaste que passou muito devagar? Muito devagar, completamente devagar. Sim. Nós podemos encontrar no Douro? Muito bem, o Douro é uma região classificada Património Mundial da Humanidade. Aliás, o Douro tem duas classificações da Unesco, que é o Alto Douro Vinheteiro e o Douro Internacional. E temos também uma outra classificação de património imaterial, que são os caretos de Podense, como sabem. O Douro é uma região fantástica para experiências de todos os níveis, quer ao nível de património, tem arte, tem cultura, todas as épocas, todos os estilos, tem muitos museus do território, tem viagens, tem cruzeiros no Douro para várias tipologias, 1 dia, 2 dias, 3, barcos hotéis, experiências em spas, temos um maravilhoso comboio histórico. As pessoas pensam que o Douro é só a Nacional 222 e o vinho do Porto. Não, absolutamente, para além da paisagem que é soberba. Claro que as quintas são um ícone do Douro, as provas de vinhos,
as degustações, mas também a parte cultural, a parte sustentável do Douro, hoje em dia é uma serva e que faz parte de toda uma experiência vai muito para além só do enoturismo e dos vinhedos, claro, dos calques. Falou-me aqui há bocado no comboio. Onde é que as pessoas podem apanhar o comboio? Histórico é um produto da CP, em parceria com o Turismo do Porto e Norte. Ele só funciona entre maio e outubro, que é a época média alta. Sai da Régua, vai até ao Pinhão, para no Pocinho, aí tem uma paragem de 1 hora, depois entra na placa giratória, que é uma experiência muito engraçada, que vira a locomotiva para voltar para a Régua. Tem animação, tem concertinas, tem danças, tem provas de vinho, tem varandis onde as pessoas podem ir diretamente fora de comboio a apreciar a paisagem. É um dia fantástico de aproveitar. E tem almoço? Não, almoço não, porque geralmente quando chegam a Tua as pessoas comem naquela hora que estão ali pelo Tua. Tem a locomotiva a vapor, que é uma coisa espetacular, torna a experiência toda a central ao fim e ao cabo. Qual é que é a melhor altura do ano para fazermos essa viagem de comboio? Pronto, o comboio, como disse, funciona de maio a outubro, por isso a época média é alta, sim. Boa tarde. Um podcast aqui no YouTube, tinha pedir uma poncha aqui. Poncha é ali? É ali, aqui não tem poncha? Não, aqui é só informação turística. Olha, o que é que se pode ver na Madeira? Tanta coisa, pode começar nas levadas, boa gastronomia, bons acessos ao mar, cultura e tem os eventos o ano inteiro, desde a Festa de Flor ao fim do ano, passando por um evento de natureza. Há muita coisa para ver. E há o Porto Santo. E há o Porto Santo. E as desertas? As desertas é possível e visitar as desertas. Existem marítimo-turísticas que fazem o passeio até às desertas. Consegue-se ver o centro de interpretação, de recuperação dos lobos marinhos e perceber o que é que se faz na reserva. Falaste das levadas. As levadas, há umas regras agora nas levadas. Sim, há agora regras novas. As novas regras são, existe um site que é o Simplifica, as pessoas têm que fazer registro prévio, escolher a hora, vai haver slots de entradas e as pessoas podem escolher a hora que começam. E depois já há taxas, dependendo do percurso, o preço é diferente. Mas existe no nosso site, o Visit Madeira, tem lá uma secção só sobre caminhadas, lá explica tudo. As regras. Temos que informar agora que vamos fazer a Sim, levada. e além de registrar-se isso, e no Visit Madeira tem também o que é que deve levar e como é que se deve comportar nas levadas e nas veredas, são duas coisas completamente diferentes. Okay? Há alguma que tu aconselhas? Eu vou aconselhar duas, uma levada e uma vereda. A vereda que eu vou aconselhar é o PR2, que é a vereda do Orzal, que começa no norte da ilha. A primeira secção é toda de Lória Silva pura e acaba no Corral das Freiras. E a levada é uma levada, foi a primeira levada a ser feita com dinheiros públicos. A levada chama-se Levada Velha do Rabassal, é na zona do Rabassal e liga à zona da Casa das 25 Fontes. Olha, e há uma estrada que é a Nacional 101, Regional. Não é? Ou Regional 101, que percorre a Madeira toda. Sim. Dá uma volta. Sim, as nossas estradas, nós temos agora as vias expressas e as vias rápidas, mas existe troços da estrada regional que permite às pessoas que vejam como é que eram as estradas e também tem paisagens diferentes e também conseguem perceber o que era viver na ilha e o que foi o desenvolvimento da ilha nestes últimos anos. Olha, uma pessoa quer ir à Madeira e qual é que é a melhor maneira da pessoa se deslocar na Madeira? É de moto, de carro? Depende, é assim, há pessoas que vão querer alugar carro, há pessoas que vão querer alugar moto. E é fácil de alugar carro? É fácil de alugar carro, é fácil de conduzir, apesar das estradas serem sinuosas, mas não é o problema. Mas vai dependendo do que a pessoa quer. Existem também empresas que fazem transferes entre a ilha com programas personalizados. Existem também os jeeps, existe N oferta. Falar um bocadinho aqui desse vosso traje. Este traje é o traje da Confraria Gastronómica de Lisboa. Mas tem algum significado estes emblemas? Tem, este emblema
que aqui está é da confraria. Este emblema que aqui está é daquilo que foi apresentado hoje, da Confraria Europeia de Gastronomia. E são os símbolos, isto é a medalha da confraria. O objetivo é promover os produtos gastronómicos. Neste caso, os produtos gastronómicos de Lisboa. Lisboa. Tudo só ligado ao vinho ou tem mais? Vinho e comida. E comida. Gastronómicos. Da vida e comida. Os pratos da região, nesse caso Lisboa. Temos mel em Lisboa, produtos de mel em Lisboa. Temos abelhas de mel cá em Lisboa que fazem mel, sim. Mas não podemos ter abelhas na cidade, porque os enxames têm de estar a 100 metros de casas e 50 de estradas. Por isso existem abelhas, há mel, mas não é vendido. Ok. Ou seja, isto estamos a falar na região de Lisboa, não é? Na cidade mesmo de Lisboa. Mesmo da cidade? Sim. Se quisermos fazer uma experiência com as crianças e assim pode ser feito ou não? Sim, nós fazemos visitas às abelhas, sim. Estamos em Loures e somos as colmeias da Joana. Estou aqui a ver aqui umas abelhas aqui. Isto são os jogos que nós fazemos, são vespas. São vespas, sim. E uma é abelha e outra é vespa. Qual é a abelha? Abelha. É ao contrário. Sabia! Esta aqui é a vespa. Quando é preta e amarela às fiscas é uma vespa. As nossas abelhas são pretas, são escuras. E uma destas é a vespa chamada aquela vespa asiática. Uma delas é a vespa asiática, a outra é a vespa portuguesa. Qual é a vespa asiática? Eu diria a maior, vá. Queres tentar outra vez como tu acertaste? Queres tentar? Eu diria que era a maior também, mas se calhar não. Então, esta é a vespa asiática e esta é a vespa portuguesa, é a vespa crabro. Pronto, e como as pessoas às vezes têm muito receio, acabam por matar tudo e nós estamos aqui também para ensinar a diferenciar, que esta tem a ponta das patas amarelas. Está bem? Então agora... Mas são realmente perigosas, ou não? Não, é assim, a vespa asiática não é um animal mau, não existem animais maus. Quando nós vemos nos mídia que alguém faleceu devido a uma picada de uma vespa asiática, quer dizer que a pessoa era alérgica ao veneno de vespa. Podia ter sido qualquer vespa. E teve um choque anafilático e não chegou a tempo ao hospital. E às vezes os mídias utilizam isso e exageram um pouco na notícia. Gostam um bocadinho do drama, não é? Para vender o dramatismo. Sim. Ok. Qual destes é que é mel? Bom, eu diria o mais escuro. Eu diria o mais claro, o mais escuro acho que é geleia. São os dois mel. Dois? O mel pode ter muitas cores diferentes. É a mel transparente também. Pronto, então temos ali o último jogo. A cor de mel difere que é da flor, exatamente, é isso. Então vamos passar ali para o último jogo. Isto é uma abelha rainha, certo? Ok. Então, a abelha rainha é diferente das outras abelhas. Ela é maior. Está bem? Tá? Tem. Onde é que está a abelha rainha aqui? Isto parece aquela coisa onde está o Wally, não é? Exatamente. Boa. Esta é mais. Ok, e aqui? Olha, eu ainda andava à procura. Tu tens olho para a cena, estou a ver. Pronto, ok, já fizeram os 3 jogos. Olha, ficámos a saber que havia mel em Lisboa. Não fazia a mínima ideia, pensava que era só no campo. Mas há. Afinal temos mel. Mas o mel de Lisboa tem um sabor muito característico, é muito diferente do mel que tu encontras no supermercado. Nós, como fazemos resgates de abelhas, temos acesso a esse mel, mas damos a provar, não o vendemos. Onde é que podemos comprar esse mel? Não podes comprar, podes provar. Nós fazemos provas de mel em que as pessoas podem provar esse mel de Lisboa. É uma associação ou é... É as colmeias da Joana. É? Ok. Não, queria só perguntar se anda à procura de viagens aqui. Estou à procura, mas gratuitas, é possível? Isso também não é para rir, então é mesmo para ser a sério. Viagens gratuitas. Então, mas diga-me lá, o que é que quer ofertar? Não, é só quer perguntar qual é que é o próximo destino. Próximo, Israel. Israel? Arranja? Grátis, não. É difícil. Não, a 50% de desconto. Mas vai para Israel? Não, você está-me a propor. É aquilo que eu quero. Você arranja? Estou a perguntar para onde é que vai. Eu quero ir para Israel mesmo. Israel não é Palestina, é Israel. Israel. É próximo. É a sua viagem de sonho? Sabe porquê? Não.
sabe a história de Israel, como é que as coisas funcionam lá. Eu sou muito a mão em história. Não é assim, é a história e depois bíblica, que é a origem de tudo que está à nossa volta e da nossa essência como ser humano. Eu já estive em muito sítio do mundo, mas em Israel, por acaso, não. Faz falta. Assim e a mim. É o licor do amor. O que nós temos é o licor do amor. Então isso. A gente vai ao turismo rural, vocês oferecem E nós isso. oferecemos uma garrafa como welcome drink. Ok. Já agora, o vosso turismo rural é aqui um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho diferente. É mais famílias e é mais eco. Mais verde. Estão situados já agora em que zona? No Olho Marinho, é 9 km de Óbidos. O Olho Marinho é Concelho de Óbidos. Fica aberto a praia? Sim. 10, 12 km depende do sítio. Se for Lagoa de Óbidos é 9, se for Baleal, Peniche é 10, 12. O Enopoint Wine Tourism é um projeto que explora o enoturismo nas quintas do nosso grupo da Enoporto Wines. Nós estamos espalhados e produzimos vinho em 4 regiões vitivinícolas de Portugal, na região dos vinhos verdes, mais concretamente no Porto e Amarante, na região do Dão, na zona de Viseu, na Legiosa do Dão, de onde a empresa é nascida e criada, sendo uma empresa familiar ainda portuguesa, com raízes na região de Viseu, na Legiosa do Dão. Temos aqui a Quinta do Beição e as Caves Velhas também na região de Bucelas, aqui pertíssima a Lisboa, de onde estamos agora, a cerca de 15 minutos do aeroporto e do centro da cidade. E temos a Quinta de São João Batista na região de Torres Novas, em Santarém, sendo a maior quinta do grupo, com 150 hectares, de onde saem marcas como o Cabeça de Touro, que se calhar eu conheço, bastante conhecidas, e a marca própria da Quinta de São João Batista também. E o Enopoint Wine Tourism não é mais nada menos do que a empresa que explora e o projeto que explora o enoturismo nestas quintas e que leva os visitantes e alguns dos nossos já consumidores a conhecer mais sobre as raízes dos nossos vinhos e sobre o terroir também de onde eles nascem. Vieram beber ou vieram buscar uma viagem, comprar uma viagem? Vieram os dois? Ambos os dois. Ambos os dois, boa. Viemos dar uma volta. Vieram dar uma voltinha. Ontem e hoje. E acima de tudo ver o que é cá de novidades e também beber e também comer. Já programaram a próxima viagem ou não? Não, isto sempre em programação. Andam sempre em viagem já? Ok. Já estão reformados e então aproveitam o tempo para viajar, é isso? Qual é que é a próxima viagem? A próxima viagem vai ser à Suíça. À Suíça? Ainda vai ser aos fiordes. Aos fiordes? Da Noruega. Bem bonito. Dois locais, Suíça e fiordes. Eu não queria ir, mas a contabilista lá de casa, e eu... E isso não é indiscrição? Vão de avião e lá alugam um carro e andam lá a passear? Ou vão de autocaravana? Vão de barco? Vamos de avião e depois apanha-se o cruzeiro. O cruzeiro, ok. Ele apanha o comboio. Olha, e tu estás a representar o quê? A Zambuja. Festas do? Vinho. Ok. Olha, eu vejo-te aqui com uma máquina fotográfica. Sim. E vejo-te uma t-shirt a dizer Lagoa. O que é que andas a fazer? Ando a promover o concelho, estamos a tirar polaroids e a oferecer. Oferecer quê? Polaroids? Sim, com a nossa moldura de Lagoa. Ok. Uma fotografia, sim. Não é a máquina. Oh. Não. E aqui temos os nossos eventos. Digam-me lá, aqui Alqueva Tours são as pessoas que alugam os barcos e vão andar sozinhas ou vão com vocês? O nosso conceito é muito cultural e de guias, como tal. Não alugamos. Os nossos barcos são sempre tripulados pela nossa equipa, porque a par de desenvolverem a tarefa de tripular o barco, eles também vão
partilhando com as pessoas o que conhecem a história da Alqueva. A Alqueva enquanto barragem, obra, a Alqueva enquanto lago, reservatório de água, e depois a fauna, a flora. Por isso são sempre passeios com os nossos tripulantes, que são guias também. E o que é que as pessoas podem encontrar nestes passeios? Alimentação ou só passeio? Passeio e alimentação a bordo? Dormidas? O que é que nós temos? Passeios, há um aspecto que é sempre transversal, que é o lado da comunicação, do transmitir a cultura e os conhecimentos sobre a Alqueva. Depois temos passeios com lanches, sem lanches, temos passeios com a duração de meia hora, como temos passeios com a duração de um dia, não sei se lhe estou a responder, e depois temos passeios no início do dia, ao pôr do sol, porque aqui o que nós também pretendemos é que também se ouve o silêncio nos nossos passeios, porque aqui nós pretendemos, o nosso projeto começou a formigar em 2006, a primeira embarcação em 2008, e o que nós pretendemos desde sempre é que as pessoas, há sempre coisas para descobrir em Alqueva, em termos de fauna, flora, um pouco da diversidade da paisagem, que temos zonas do nosso Alqueva que as paisagens estão intactas, têm centenas de anos, não parece, mas é uma realidade. E depois, Alqueva tem 426 ilhas, nenhuma delas pertence-nos a todos, são do Estado, só pertencem-nos a todos, todas elas estão no seu estado natural, que ora estão maiores, ora mais pequenas em função da cota da água, não é? Por isso depois nós procuramos fazer um bocadinho da interpretação das margens, um pouquinho das espécies de peixes. É toda uma experiência, não é? O que vocês vendem não é um passeio, mas sim uma experiência. Procuramos. Alguns deles já são produtos formatados, mas outros nós desenhamos também em função. Depois trabalhamos para as escolas, para as universidades, ou seja, solicitam-nos e nós tentamos adaptar o nosso programa, o nosso discurso àquele público concreto em causa. É uma paixão. Olha, o que é que tens a dizer sobre o Jardim Zoológico? O Museu Nacional Ferroviário. Então, o Museu Nacional Ferroviário abriu em 2015, portanto, estamos ainda a celebrar os 10 anos. Representa a Ferrovia Nacional, obviamente, já quase a caminho dos 200 anos da Ferrovia Nacional. O espaço estava dividido entre 3 edifícios e está inserido no complexo ferroviário do entroncamento. Portanto, estamos inseridos mesmo no meio. Está situado onde? Estamos situados no entroncamento. O primeiro espaço, que era um antigo armazém de víveres, onde temos as peças mais pequenas da coleção. O segundo edifício é a rotunda das locomotivas a vapor, onde estão representadas as locomotivas a vapor. São cerca de 16 locomotivas a vapor. Temos uma de via estreita e os restantes são de via larga. No terceiro edifício, que são as antigas oficinas do vapor e que funcionou até 2012, temos o restante material da coleção, dividido entre carruagens, locomotivas diesel, locomotivas elétricas e uma série de material que está aberto para o público poder ver também o seu interior. Também temos 2 composições muito importantes, o comboio real e o comboio presidencial. Portanto, estamos abertos terça a domingo, das 10h30 às 17h30. Estão convidados a visitar-nos, obviamente. Claro que sim. Pronto. Sim, é uma boa sugestão de fim de semana. Sim, obviamente. Ao sábado e ao domingo.
Estamos abertos ao sábado e ao domingo. Não há desculpa. Não, nada disso. E quem viajar de comboio tem 50% de desconto sobre a entrada do museu. Certo. Vou querer para repetir. Quem viajar de comboio tem 50% de desconto sobre o preço de entrada no museu. Ótimo. Tem essa vantagem. Temos também um mini comboio em funcionamento, numa linha em miniatura dentro do museu, portanto percorre ali um espaço exterior do museu. Para além disso, para quem quiser fazer um piquenique dentro do museu e dentro de uma carruagem, também temos um espaço aberto ao público mesmo para isso. Portanto, não necessitam de levar a comida, podem sair do museu, adquirir a comida na cidade e voltar a entrar e fazer o piquenique. Espetáculo. É, não é? Muito obrigado por essa informação. Continuação de boa feira. Muito obrigada. Bom, estamos aqui com o Afonso, que faz parte do secretariado da Nacional 2. Da Associação de Municípios da Banda Nacional 2. E falamos lá um bocadinho então da Nacional 2, que então é a nossa Route 66, não é? Não, a Route 66 é que é a Nacional 2 americana. É porque a Nacional 2 já existe há mais anos, por isso eles é que nos copiaram. A verdade é que a estrada Nacional 2 atravessa Portugal de norte a sul, de Chaves a Faro. São 738 km cheios de experiências, cheio de diversidade cultural, gastronómica, de vinhos, de costumes e de tradições. É uma estrada que nos leva para o miticismo, porque realmente era um dos eixos principais em Portugal nos anos 80 e 90. Posteriormente, o aparecimento das autoestradas retirou o tráfego destes locais. E nós, a Associação de Municípios, quando foi criada em 2016, teve mesmo esse objetivo, que era criar riqueza ao longo de todo o território através desta mítica estrada. E foi assim que nasceu a associação. A estrada voltou a ter gente, os restaurantes que estão à beira da estrada começaram novamente a ter gente, e também neste momento é um produto que está bem estruturado, que está bem com bastante dinâmica, que não só atrai público nacional, mas também internacional já neste momento. E é fácil, por exemplo, uma pessoa fazer a Nacional 2 e encontrar, por exemplo, alojamento? Sim, não há qualquer problema em encontrar alojamento, em encontrar restauração. Toda a estrada neste momento está identificada com sinalética adequada, portanto também não há o problema de nos perdermos. Portanto, e ao longo de todo o ano há essa oferta, quer gastronómica, quer de hotelaria. Temos alojamentos que vão desde os hotéis mais reconhecidos, mas também temos aquele alojamento local mais típico, mais tradicional dos locais, e acaba por ser esse que nós também aconselhamos, porque realmente muitas vezes transmitem e conseguem-nos permitir uma experiência muito mais gratificante. E a Nacional 2 pode-se fazer de bicicleta, de moto, de carro, de autocaravana? A pé, trator, também já o quem fizesse, e há quem queira fazer de marcha atrás, não sei se vão conseguir, mas é possível. A verdade é que toda a gente, portanto a Nacional 2 permite-nos fazer de qualquer veículo, qualquer meio de transporte terrestre, e também há muita gente a fazer a pé. É uma viagem para ser lenta, nós aconselhamos que seja lenta, para se vivenciar todos os territórios, para conhecer os museus, para conhecer as tradições de cada local, para visitar os miradouros mais escondidos, mas também aqueles mais reconhecidos. Por isso é um convite que deixamos, é que percorra a Nacional 2, seja de que forma for, pode ser trotinete, porque não? Eu já fiz a Nacional 2 de moto, e uma das perguntas que me fizeram é onde é que podemos, no verão, onde é que podemos tomar banho? Não faltam praias fluviais ao longo de todo o território. Felizmente, a Nacional 2 nasce em água, em Chaves com as águas termais, portanto, de verão não é tão confortável porque são águas quentes, mas a verdade, e acaba em Faro nas águas do mar, mas a verdade é que ao longo de todo o percurso temos não só águas quentes, mas também águas de rio e águas de praias fluviais, com praias fluviais com muitas de bandeira azul, já reconhecidas, e portanto não vai haver qualquer dificuldade em refrescarem-se nas tardes quentes de agosto ou de julho ao longo da Nacional 2.
Olha, boa tarde. Vou-lhe perguntar, está à espera do voo para onde? Eu estou à espera do voo para o Porto, no caso será para o Porto. Este voo será para o Porto, que Estou a brincar. Nós estamos aqui no stand das Geoparques Mundiais da Unesco, Geoparques portugueses, não é? Sim, como pode constatar ali, já somos 7 Geoparques Mundiais da Unesco, desde o norte de Portugal até ao sul. O sul, o mais recente, é o Geoparque Algarvensis. É um território, portanto os geoparques são territórios, não são parques temáticos, são territórios com pessoas e para pessoas, com a chancela Unesco, porque a sua base é a geologia. No caso do Geoparque Algarvensis, temos o município de Lolé, Silves e Albufeira e temos cerca de 2.427 km², com cerca de 49 km de costa e 843 km de área submersa. Por isso é um território muito vasto. Como falei, a base é de facto a história que contamos em termos de geologia, 330 milhões de anos de geologia. Temos um Metoposaurus, um anfíbio que foi descoberto na zona do Barrocal. Nós somos litoral, Barrocal e serra e, portanto, na zona do Barrocal, uma geodiversidade incrível. Apareceu um Metoposaurus, um anfíbio, como referi, e a partir daí construiu-se todo um storytelling para este geoparque. Temos 7 sítios classificados como mundialmente famosos e precisamente agora tivemos aqui o testemunho de um parceiro da mina de Salgema. Portanto, também descemos às profundidades, quer aquáticas, quer também em termos de sal. E podemos ir até à Serra do Caldeirão. E, portanto, do litoral ao interior e do interior ao litoral, o Geoparque trabalha precisamente para a promoção do território, criando identidade, sentido de pertença e orgulho. E há algum sítio ou site e ver essa informação, e pergunto também se há visitas guiadas que as pessoas possam fazer. Sim, no nosso território, portanto nós é geoparquealgarvensis.pt e no nosso caso temos visitas orientadas, quando é a equipa técnica que as faz, temos guias naturalmente certificados que já existem no território e temos depois também todos uns percursos pedestres, temos ciclovias, temos os ciclistas, temos de mota, podemos percorrer o nosso território também naturalmente de carro e também fazer viagens de barco para conhecer a geologia, mas do ponto de vista do mar, portanto em alto mar. E por isso convidamos-nos a vir. Olha, muito obrigado, eu desconhecia por completo aqui esta dinâmica Unesco, exatamente. Sim, estes outros geoparques, posso referenciar, o Geoparque Oeste é constituído por 9 municípios, ali na zona oeste, destaco só apenas alguns, a Lourinhã, onde tem as famosas pegadas dos dinossauros e ninhos e ovos, temos a Naturtejo, ali na zona mais de Castelo Branco, temos a Estrela, também com 9 municípios, também localizado na Serra da Estrela, depois também Aroca, apenas um município, o município de Aroca, e mais a norte, o Geoparque Terras de Cavaleiros, com o município de Terras de Cavaleiros. Temos agora um aspirante que está a dar uns primeiros passinhos, que é Litoral Viana do Castelo, portanto, também a completar este ciclo e depois, como um novo paradigma, 9 ilhas, um geoparque, o Geoparque Açores. Olha, muito obrigado. Obrigada a nós. E venham-nos visitar. Os Jerez, natureza, logo, não é? Primeira palavra. Como diz o nosso presidente de conselho, o melhor conselho do mundo para visitar. Porquê? Porque temos tudo, natureza, temos muitas atividades. Gastronomia. Mas eu ouvi dizer que a água no Jerez dá para tomar umas belas banhocas, mas a água é fria, não é? Um bocadinho fria, mas também estamos no Jerez. Água pura, não é? Cristalina. Água pura, cristalina, tem que ser sempre mais. No Jerez, onde é que as pessoas podem, porque o Jerez é visto como um sítio, como disse, de natureza, onde é que as pessoas podem, ou quais são os locais para tomar, por exemplo, poder tomar banho à vontade? Para tomar banho temos algumas cascatas que se pode tomar banho. A mais conhecida é a Portela do Homem. A Portela do Homem, muito gira, que se pode tomar banho. Depois também temos a barragem de Caniçada e a barragem de Vilarinho, para tomar banho também dá, sim, mas temos muito onde tomar banho. A Geira Romana, sim, não é? Que é um caminho romano que existe ali perto da Mata da Albergaria. Sim, passa lá. Mas o que é a Geira Romana?
A Cheira Romana era um caminho que antigamente se dizia que era Braca Augusta, não é? Por isso era o caminho que se fazia antigamente e que agora se chama Cheira Romana. Que ia ter, ou seja, digamos que vinha de Roma e ia ter a Braga. Braga, sim, Braca Augusta, sim. Pronto, o Jerez é um excelente destino turístico. Tem vários hotéis, vários alojamentos, muitas atividades que podem fazer de montanha, desde caminhadas a tour de jeep. E venham visitar-nos porque certamente vão encontrar tudo o que precisam para um destino de natureza. Boa tarde. Eu vim aqui fazer um check-in. Muito bem. Sejam bem-vindos então. Tenho uma noite grátis. Certíssimo. Muito bem-vindo então aqui ao Grupo Turim Hotéis. Então, o Grupo Turim Hotéis já tem 32 anos. Estamos localizados de norte a sul do país e na Ilha da Madeira. Já temos 25 hotéis e estamos a contar com novas aberturas no próximo ano. E em Portugal? E fora de Portugal? Fora de Portugal, só talvez depois de 2030. Primeiro queremos aqui as terras nacionais e depois logo vamos para o internacional. E uma pessoa quando se desloca a um hotel Turim, o que é que pode encontrar no hotel? É só dormir? Não, tem mais do que isso. Não é só dormir, tem um acolhimento diferenciado. Nós somos muito simpáticos, gostamos de receber muito bem os nossos clientes, temos muita atenção ao detalhe e que fazer com que as pessoas se sintam bem e bem recebidas principalmente. E depois temos os nossos serviços, temos um bom pequeno almoço, temos hotéis com spa, com ginásio, com piscina. É visitarem e verem qual é que gostam mais. E tem o serviço de... Temos os nossos serviços porteiros. Eu sou concierge. Como é que é ser concierge no Hotel Turim? Acredita que é normal, é um serviço normal como dos outros hotéis. Tudo bem que nós primamos, tentamos ser os melhores, sempre. E é o que eu digo todos os dias, eu tento fazer sempre o melhor, não é? Para não ser igual aos outros hotéis. E como é que é estar em frente àquelas figuras públicas conhecidas do cinema, da televisão? Já lhe aconteceu? Já aconteceu, verdade? E fica nervoso? Não fico nervoso porque, verdade seja, já trabalho com isso, vamos dizer, há 9 anos, não é? Há 9 anos, então para mim é uma coisa normal. Nós estamos aqui neste standzinho, que é pequenino, mas tem muita coisa que nós temos que ver. Isto aqui é uma novidade. So, we speak in English now. So, what is Vasco Translator? So Vasco Translator is a set of different kind of translator devices. We are a European-based company. For example, here we have our Vasco Translator Q1. Now this is set in Italian because I'm Italian, but I will show you, for example, how the function of a conversation works. So here we have Portuguese-Italian. So io adesso parlerò in italiano e tu sentirai la traduzione in portoghese. Espetáculo. O que ele acabou de fazer foi o teu nome é? Valentina. A Valentina acabou de falar em italiano e o aparelho, que é o Vasco, traduziu imediatamente para português. Amazing. And how many languages this? So in this model, the Vasco Translator Q1, from conversation 86, from photos 113, from text 108. Okay. And we need internet, Wi-Fi to use the device? Obviously we need internet connection to have the device making the translation for us, but the best feature and the best thing we have in our translators are integrated SIM cards that give you free internet connection, lifetime, unlimited, in almost 200 countries. So you go abroad, you just turn on the device and the translator will automatically be ready for starting to translate. Okay, amazing. And the price of
this thing? So this model is 549 euros. We have another model, the Vasco Translator before. Now it is at 449 euros, and then we also have a translator earbuds, and they are at 389 euros. Espetáculo este aparelho que faz a transcrição, né? Translate as linguagens numa conversa. Podemos usar eventualmente também para chamadas telefónicas, para fotografia, mas o aparelho é essencialmente para estarmos a traduzir uma conversa. Pá, espetacular, só vos digo. Bom, vamos dar por terminado o vídeo de hoje. Eu hoje vou-me despedir aqui da BTL. Gostei bastante de estar e de visitar a BTL. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like que tanto ajuda a crescer o canal, de subscreverem o canal e a gente vê-se na próxima viagem e a gente vê-se na próxima aventura. Até lá, tchau, tchau!